A paz do Senhor, meus amados irmãos, alunos deste importante curso de capacitação para o serviço cristão. Chegamos à nossa última aula desta matéria, soteriologia, aula de número 4, que vamos abordar sobre a segurança da salvação. E é importante você analisar o que é a segurança da salvação e o que está implicado nela. Portanto, eu peço a você que acompanhe conosco agora nos nossos slides. Primeiro, vamos falar da segurança. Por quê? A maior necessidade que temos é a certeza de que temos uma vida eterna garantida. Jesus, ele afirmou em sua palavra que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. O apóstolo Pedro, quando fala em Atos 4:12, ele diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Mas não somente saber que ele é o caminho, que só ele é o Salvador, mas temos que ter a segurança de que ele nos garante uma vida eterna. E muitas pessoas são cheias de dúvidas quanto à garantia ou à possibilidade de perder esta garantia. E é sobre este prisma que nós estaremos abordando esta última aula com um ponto muito essencial, a segurança da salvação. Vamos então meditar exatamente nessa questão sobre é possível perder a salvação? É possível perder a salvação? Nós conhecendo que no século V da nossa era, Santo Agostinho, ele pontificou, ele posicionou que o crente em circunstância nenhuma pode perder a salvação. Santo Agostinho afirmava então aquilo que depois, por muito tempo e até hoje, é um debate seríssimo e acirrado nos meios teológicos, de que há uma supergraça, uma graça irresistível. Do outro lado, há aqueles que vão para o outro extremo, que o homem pode alcançar a salvação através dos seus méritos. Então é importante nós olhar o que a Bíblia diz, porque a palavra de Deus é ela que tem a resposta, ela responde ela mesma. Então, Agostinho defendia isto. Agostinho estava aliado a algumas correntes teológicas que até negavam a existência do mal, porque para eles o mal é a ausência do bem. Alguns chegaram a defender ao ponto absurdo de afirmar que a mentira não existe, que a mentira é uma verdade que não aconteceu. O indivíduo queria que aquilo fosse verdade e nisso não acontecera. Mas nós temos que nos embasar na palavra de Deus. Quanto a esse assunto, você que se não adquiriu ainda, pode adquirir, esta é a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus. E na declaração de fé da nossa igreja, na página 114, eles vão abordar sobre é possível a perda da salvação, porque nós rejeitamos de forma clara a afirmação da qual uma vez salvo, salvo para sempre. Está na nossa declaração, está nesse código de crença da nossa igreja, como também esta que é chamada a teologia sistemática pentecostal. E nesse tema foi abordada pelo pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, e ele nos leva a compreender um pouco mais sobre a possibilidade da perca da salvação, abordando os dois extremos, tanto o extremo calvinista como o extremo arminiasta. É importante você pensar isto. Assim como existem inúmeros textos que levam à crença de um Deus que pré-estabeleceu tudo, enrijeceu e tornou o homem algo fantocheado, preso a algo da parte de Deus, tipo, eu escolhi para ser salvo e você jamais será perdido, independente de suas práticas. Como também aqueles que no livre-arbítrio tenta, de certa forma, deixar o homem como centro, a causa da salvação.
As obras dele vão então determinar se ele será ou não salvo. Isso é muito perigoso. Nós não podemos tirar de Deus a sua onipresença, onisciência e onipotência. São atributos incomunicáveis de Deus, e ele sabe de todas as coisas. Mas também não podemos tirar de Deus a sua justiça. Ele cria uma lei e não viola ela mesma. E o livre-arbítrio foi o próprio Deus que criou. Porém, eu aconselho os senhores a estudar muito bem o processo da eleição, para poder entender a predestinação. Pois bem, então, dando sequência aqui, fazendo este pequeno e sucinto esclarecimento, para que você, aluno, tenha condições de desdobrar em estudo e não ter mais nenhuma dúvida quanto à garantia da sua salvação. E esta garantia nunca esteve e nunca estará em você. Esta garantia está em Cristo Jesus e sua palavra. Vejamos. Argumentos das Escrituras. Como eu disse, são as Escrituras que nos dão a base, e ela responde estas perguntas, estas dúvidas e anseios de muitas pessoas. E eu digo que um dos maiores argumentos bíblicos, segundo a qual o crente pode perder a salvação, é a frequente menção da condição. A condição ser permanecer, ser fiel até. Esse condicionamento nos leva a crer que é possível. Porque a Bíblia diz, quando ela estabelece normas, ou quando ela estabelece meios, e ela coloca restrições, tipo, você precisa ser fiel até a morte. Logo, nós entendemos que quem não é fiel até a morte não vai alcançar a vida eterna. Paulo, quando nas suas últimas palavras, ele deixa sair nas entrelinhas essa afirmativa. Ele diz, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Logo entendemos que Paulo, se não tivesse guardado a fé, não tivesse combatido o bom combate, não tivesse terminado a carreira, ele não podia afirmar agora. Por que essa condição agora? Me resta agora, ele está dizendo, agora eu consegui, eu cheguei pela graça de Deus e vou alcançar a coroa da vida. Então esses argumentos, e eu quero que você preste atenção nos textos bíblicos que nós temos, que nos fundamenta, ou que fundamenta a nossa crença de que é possível perder a salvação. Vamos então para alguns deles. O primeiro está no capítulo 15, e o versículo 6 do Evangelho segundo João. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Olha a condição. Essa condicionante é muito clara. A pessoa, para não ser lançado fora, precisa permanecer. E a palavra permanecer é ficar até o fim. É permanecer, é não sair, não vacilar. Jamais estamos afirmando que a pessoa, se cair, é irrecuperável, ele pode voltar de novo. Nós estamos falando no quesito salvação, o fechamento de sua existência. O segundo está em Colossenses 1:23, onde diz assim, se é que permaneceis na fé, permanecer, novamente, esta palavra entra em voga, permanecer. Se eu não permaneço, o que entendo? Logo, não vou ter a recompensa da salvação. Não que Deus queira, mas é uma decisão que eu estou tomando. A salvação é universal, é para todos os homens, e em Cristo Jesus estamos predestinados à vida eterna, mas precisamos permanecer nele, usufruindo dos benefícios de sua morte, como já bem expositado nas aulas anteriores. Expiação, justificação, regeneração, santificação e todos esses aspectos da salvação. Nós temos então Hebreus 2:3, quando o escritor aos Hebreus diz, ele aborda o seguinte, portanto, ele está dizendo que estamos tão perto dessa salvação,
Como escaparemos nós? E ele traz algo interessante no texto. Porque se a palavra falada pelos anjos teve esta punição, imagine a palavra de Cristo. Se rejeitarmos ela, se negligenciarmos ela, esta salvação, perderemos sem dúvida alguma. O próximo texto está em Hebreus capítulo 3 e o versículo 14. Preste bem atenção, aluno, esta expressão, se de fato guardarmos firmes até o fim, olha a condição, até o fim a confiança, se guardarmos de fato até o fim. Olha, eu tenho uma estrada para percorrer, vamos aqui para um exemplo prático, voltando para uma teologia prática da salvação. Se eu saio de Cacoal, desse estúdio especial, e eu estou indo a Itapuã, a minha cidade, onde eu estou sendo pastor, eu tenho um destino. Para mim chegar em Itapuã, eu tenho que ir na BR-364 até Itapuã, que é o fim, é o meu destino final. Não adianta eu dizer eu vou para Itapuã e parar em Ji-Paraná, parar em Ouro Preto e ficar por lá. Eu não cheguei. Entende? Uma coisa muito simples. Se de fato, se você realmente permanecer, guardar firme a fé, a sua comunhão com Deus, o seu caráter de Cristo esboçado nas tuas atitudes, na tua vida cristã, você vai chegar a fim, você chegará lá. O próximo também nós temos aí outro texto que vai corroborar com esse pensamento, é Hebreus 10 e 38. Se retroceder, eu volto aos exemplos simples e práticos. Eu só vou chegar ao meu destino se eu for até ele. Se eu voltar, eu não vou chegar nunca. Por isso, Tiago diz, usando uma linguagem metafórica do mar, a onda que vai e volta, ela não permanece, ela está sempre voltando. Há muitas pessoas que acham que Deus é obrigado a suportar os seus desleixes, os seus descuidos. Não, você não pode retroceder, pois a Bíblia diz que aquele que retrocede, a alma de Deus não tem prazer nele. Agora, um outro texto que eu considero clássico é 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, olha a condição, se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está. Veja bem, se, porém, se você não andar, não vai ter nada acontecendo em você, você não vai alcançar a salvação, você vai perdê-la. E isso é muito sério. Nesse processo de santificação está inserido esse ser, essas condições que nós, seres humanos, que precisamos dar resposta ao Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo, no seu bojo, está todas essas condições. Eu preciso responder, eu preciso cumprir. Não significa, e jamais eu estou dizendo aos senhores, que as nossas obras são a garantia, mas a obediência à palavra vai gerar em nós aquilo que um salvo, aquilo que está dentro dos quesitos do processo de salvação. Então, se porém andarmos na luz, como ele na luz está, nós precisamos andar na luz. Você precisa se manter. São textos. Porém, nós temos um dos textos mais clássicos, para que fundamentar o nosso posicionamento de que é possível perder a salvação. Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 8. Eu quero que você atenta para esse texto. Olha o que o escritor diz. É impossível, pois, que aquele que uma vez for iluminados, olha bem, iluminados, e provar o dom celestial. Que dom celestial é esse? Senão o dom da salvação. E se tornar o participante, observe, querido aluno, o que o texto é claro, e se tornar o
participante do Espírito Santo. Veja, são 3 situações, e agora vem a 4ª. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Veja bem, depois dessa vírgula você vai ver a condição. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-lo para arrependimento. Isto aqui, nesse texto, nós estamos incluindo aí o pecado de blasfêmia, que o próprio Cristo diz que não tem perdão. Porque se ele rejeitou a pessoa do Espírito Santo, olha que ele já tinha sido iluminado, já tinha recebido o dom celestial, já tinha professado a fé em Cristo, mas agora se apostatou da fé. O texto é claro. É impossível outra vez renová-lo para o arrependimento, visto que de novo, olha bem, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, e expondo a ignomínia, a vergonha, ao vexame. Então esse texto, ele é extremamente usado porque ele é muito claro. E é importante que você entenda que o texto aqui não está falando de algo improvável, ele está dizendo de algo concreto, é impossível. Porém, essa pessoa só perde se uma vez ele foi iluminado, teve a revelação, ele provou do dom, ele recebeu a Cristo, ele participou, ele é participante do Espírito Santo, provaram a boa palavra, e aí se afastaram. Nós temos alguns exemplos. Ninguém pode dizer que Judas não era uma pessoa perfeita. Judas foi escolhido por Cristo. Eu não acredito que Cristo iria escolher alguém e dizer, eu já escolhi ele para se perder. Entenda quando o Senhor diz, Pai, nenhum dos que perderam, senão o filho da perdição, Jesus não está afirmando que Judas nasceu para ser perdido, mas Jesus está afirmando que Judas tornou-se um filho da perdição. É interessante, quando você vai entender os originais, você vai ver que ali está dizendo que Judas optou, ele quis, porque ele teve a oportunidade do arrependimento. Judas não cometeu um pecado maior do que Pedro. Não, Judas vendeu, mas Pedro negou de forma clara. A Bíblia chega a afirmar que Pedro chegou a amaldiçoar Jesus, mas houve arrependimento. E Pedro não perdeu, mas Judas perdeu. Paulo fala de Emineu, fala de Alexandre o Latoeiro, que eram pessoas que participaram do ministério de Paulo, e que em alguns momentos foram elogiados por Paulo. Mas, no final, Paulo diz que eles amaram o presente mundo e voltaram para lá. Eles tomaram a mesma decisão que eles tinham tomado em seguir a Cristo, tomaram de rejeitá-lo. Então isso é muito possível. E o meu conselho a você, aluno, cuidado, tenha cuidado, valorize a salvação. Por isso o escritor aos Hebreus diz, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? E quão grande é esta salvação? Então é possível. E agora eu quero afirmar a vocês razões para essa falta de segurança. A primeira delas é a busca através da observância da lei, através das suas próprias obras. O que é isto? A Bíblia diz que toda a nossa justiça, escute bem, é considerado trapo de imundícia. Veja, se a nossa justiça é considerada trapo de imundícia para Deus, imagine o nosso pecado. E eu trago aos irmãos que trapo de imundícia o que era? Era exatamente os panos que os leprosos, quando as suas feridas estavam expurgando, eles passavam aquele pano, ia limpando, mas chegava a um ponto que o pano estava impossibilitado de fazer qualquer limpeza a mais, estava imundo, era jogado este pano e era tido então como trapo de imundícia. Se Deus diz que a nossa justiça é considerada como trapo de imundícia, imagine então os nossos pecados. Então as nossas obras, a observância da lei e toda a prática nossa jamais será capaz de nos salvar. Então as pessoas que acham assim, estão
estreitamente enganadas, porque nosso perdão vem através do sangue de Cristo e a nossa salvação realmente é pela morte expiatória. 2, por que muitas pessoas perdem e não têm segurança? Porque não nasceram de novo. Se vocês olharem para esta figura na tela, vão ver que uma pessoa está com uma camiseta dizendo meu apóstolo, mas ele está dizendo que não é evangélico, não é de uma igreja, mas que ele usa aquela camiseta para provocar os crentes. O que eu trago com esta imagem? Muitas pessoas estão nos meios evangélicos, muitos estão entre nós, mas não tiveram um novo nascimento. Então eles não têm segurança, porque não houve uma transformação de dentro para fora. Pode estar usando camisetas, e até camiseta com frases lindas, eu amo a Cristo, eu vivo uma vida de santidade, mas aquilo, de repente, seja um hobby, ou uma forma de provocar seus líderes, mas na verdade nunca nasceram de novo. Eles substituíram uma experiência vital com Deus por uma cerimônia religiosa. Foram na frente, desceram as águas, se batizaram até, cumpriram alguns ritos, mas não houve um novo nascimento. O nascer de novo, olha bem, o texto escrito por Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Agora, olha lá, as coisas velhas já passaram, eis que tudo, não é alguma coisa, tudo se fez novo. Seu modo de pensar, de agir, de vestir, de olhar, de tratar, tudo tem que ser novo e tem que ter como padrão Cristo, o modelo é Cristo. O novo nascimento é uma obra espetacular, sobrenatural e exclusiva de Jesus Cristo, realizado no coração do homem, transformando em uma nova criatura e um filho de Deus. Se não há um novo nascimento, então a tua salvação não tem garantia, você não é salvo, você precisa nascer de novo. E eu volto a repetir as palavras do Senhor Jesus para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Pois bem, nós temos a letra C, e esta é muito importante. Não enfrentaram a questão do pecado em suas vidas e não trataram dela. Um grande número de pessoas procura a salvação apenas como alívio para a tristeza, desapontamento ou frustrações. E eu sempre digo, muitas pessoas vêm a Cristo pelos benefícios do Salvador e não pelo Salvador. Eles querem o Deus da bênção, ou querem a bênção de Deus, mas não o Deus da bênção. Muitas pessoas não enfrentam o pecado de forma clara, não tratam ele, brincam com o pecado. E isto vai lhes tirando a garantia de uma salvação. Procura realmente a salvação para um desencargo de consciência. Algumas pessoas estão na igreja porque o pai é crente, porque a mãe é crente, mas não deixa as velhas práticas e até acham e começam a criar mecanismo e atalhos, superfúgio para poder se manter o status de cristão, mas não a essência de cristão. Letra D, falta de fé no que Deus diz na sua palavra. Algumas pessoas chegam a dizer que nós não podemos dizer que somos salvos, porque isso é impossível. Mas o que a Bíblia diz? Se a Bíblia diz que somos salvos, todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, como eu posso dizer que não? Foi por essa razão que o apóstolo Paulo disse, se nós crermos, se a nossa esperança for só nesta vida, olha o que Paulo diz, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se a Bíblia diz que eu sou salvo, por que é que eu vou contradizer uma afirmativa correta, completa e certa? Você precisa olhar para a palavra e ver o que ela diz sobre você. Não é o que o mundo diz, não é nada que você possa imaginar, tipo, eu errei, então esse erro vai me levar para o inferno, e eu vou pegar aqui um posicionamento de uma seita,
que quando a pessoa comete um pecado, tipo de adultério, é lançado fora e não tem mais direito de perdão. Mas é isso que a Bíblia diz. É isso. A Bíblia diz se confessarmos os nossos pecados. Ela não enumerou esse, se você confessar, não tem. O único que a Bíblia diz que não há perdão é o de blasfêmia contra o Espírito Santo. E para a pessoa blasfemar, ele retira o Espírito Santo de cena. Então ele perde. Então, a pessoa, em não crer na palavra de Deus, ele acaba crendo que não vai ter a salvação. Nós temos, em último, pensar que é impossível ter uma absoluta segurança da salvação nesta vida. Alguns, e eu leio aqui, alguns dizem que não poderemos saber até o dia do juízo. Olha, veja bem, mas nós afirmamos, e você tem no seu manual aí, esse excelente manual do curso de capacitação cristã, olha bem, esse manual que trata dessa matéria, bem como as demais, graças a Deus, esta espera não é necessária. Eu não vou esperar o juízo, porque os salvos não estarão lá para ser julgados. Nós, no juízo, seremos juízes com Cristo, não estaremos lá, de forma alguma. O juízo do trono branco não é para definir quem é salvo, quem é perdido, mas para provar aos perdidos o seu destino final. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, não disse terá, tem, não disse é possível ter, mas o texto está claro, tem a vida eterna, não entra em juízo, não vai entrar em juízo, mas já passou da morte para a vida, João capítulo 5, versículo 24. Então, é importante você crer que é possível desfrutar já de uma segurança da salvação em vida. Já imaginou? Nós não estamos num jogo de xadrez, nós não estamos num jogo de azar, vamos arriscar. Nós temos que ter certeza. Eu tenho convicção da minha salvação em Cristo Jesus. Agora temos os meios positivos da segurança da salvação. 2 são os meios positivos. Qual é o primeiro, pastor? É o testemunho do Espírito Santo. A Bíblia diz, aquele que crê no Filho tem em si o testemunho, 1 Coríntios 5:10. E aí, este é um texto clássico. O próprio Espírito testifica com nós, com o meu, com o teu Espírito, que somos, não que seremos, veja lá, que somos filhos de Deus. Aqui não está dizendo uma condição, você vai ser, não, você já é filho de Deus. E a Bíblia chega a dizer que os filhos de Deus, até o diabo não toca. Glória a Deus por isso. Letra B, em último lugar, pelo testemunho da palavra. Em João 3,36 lemos, porque isto quem crê no Filho tem a vida eterna. Mais uma vez a expressão não é terá, tem a vida eterna. Essa é a declaração simples da verdade de Deus. Se você crê no Filho, tem a vida eterna. Alimente esta esperança, viva esta esperança, porque assim você desfrutará da gloriosa certeza da salvação e da vida eterna. Pois bem, queridos, estamos chegando então ao final desta aula e eu volto a pôr na tela um texto que para mim é muito essencial. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A tua e a minha salvação está assegurada por Jesus Cristo. A grande embarcação rumo aos céus, aquele que virá buscar os seus, aqueles que permaneceram firmes, que não negaram a Cristo e que lutaram por viver de acordo com a palavra do Senhor. Esses receberão a glorificação. Eu agradeço a Deus pela linda oportunidade que tive de ministrar a um seleto grupo de obreiros, cooperadores, pessoas que estão interessadas em serem úteis ao reino de Deus. Estou muito feliz
E quero aqui agradecer a Deus pela pessoa do pastor Nelson, que sem dúvida alguma confiou a mim, e eu vou usar essa expressão sem falsa modéstia, fraca figura, para poder compartilhar com vocês um pouco desta matéria tão especial, a matéria da salvação. Agradeço a Deus pela vida dos demais professores, que sem dúvida alguma, os que já falaram, que já ensinaram, foram hábeis e já transmitiram para vocês conhecimento, informação. Eu parabenizo pelo excelente trabalho e a exposição de todos eles. Agradeço a Deus por você, querido aluno, que está interessadíssimo em crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a toda a equipe técnica que nos apoiou aqui, o evangelista Nilson e todos eles, ao presbítero Luiz, que está na coordenação desse curso. Meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Uma boa aula para todos vocês e que Deus os enriqueça, e você vai pesquisar, se aprofundar e vai descobrir que a doutrina da salvação é tão bela que essas 4 aulas que dei ainda são tão pouco. Você vai explorar esse universo tão glorioso desta maravilhosa doutrina. Que Deus abençoe a todos, e eu quero orar com você nesse momento. Pai, eu quero te render a minha gratidão, e toda honra e glória tributo a Ti, por cada irmão que está assistindo essa aula. Que o Senhor o abençoe, que ele seja enriquecido do conhecimento e possa ser transmissor dessas verdades. Que louvo o Senhor pela vida da presidência da convenção, o nosso querido pastor Nelson. Continua abençoando o teu servo e toda a equipe do curso de capacitação para o serviço cristão. Louvo o teu nome, Pai, e te agradeço e peço, nos enriqueça. Vitalize as faculdades mentais de cada um dos alunos, para que possam pôr em prática, assimilar e exercer o ministério que o Senhor confiou a eles. Eu peço isto em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos e Deus os abençoe.